A paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Ou seja, Deus estava falando aqui com Abraão, considerado pai da fé, um homem de grande persistência, perseverança, um homem que não deixou de passar por tribulações, mas ele perseverou e acreditou, confiou, seguiu, mesmo sem saber para onde iria, saiu praticamente sem destino, mas pegou todos os seus bens, pegou os bens materiais, convidou toda a sua família e seguiu. Seguiu. Aqui eu posso abrir um parêntese para falar sobre a importância da família dele, né? Porque a família dele, para ter essa aceitação, sair sem destino, sair do comodismo, do conforto, para seguir a voz que ele havia escutado, ou para seguir o que Deus havia falado para ele, essa família, creio que havia uma base, uma alicerçada muito boa, porque hoje em dia podemos reconhecer que onde o inimigo mais toca é na família, com o objetivo de dividir. Como também podemos reconhecer que Abraão, o pai da fé, não só ele como a sua esposa passaram por uma adversidade, denominando essa da gravidez de sua esposa. Sua esposa veio ter o primeiro filho, Isaac, com mais de 90 anos, e Abraão já estava com 99 anos. E Abraão, quando escutou de Deus, quando conversou com Deus e Deus mostrou para ele que ele iria ter um filho, ele chegou até a sorrir, como se fosse uma sensação, uma espécie de não acreditar. E houve essa concessão, Deus concedeu esse filho, que é o Isaac. E assim eu trago essa reflexão de que você, mulher ou homem, que de alguma forma tem insegurança, tem receio com relação ao seu futuro, que deseja constituir uma família, que deseja ter filhos, você tem que esperar no Senhor, você tem que esperar em Deus, porque Deus é que sabe os planos que tem sobre vós, e não a tua mente, e não o teu pensar. Não olhe para os ditames sociais, não olhe para aquilo que a sociedade muitas vezes tende a dizer que é certo. Você tem que viver as promessas de Deus. E as promessas de Deus ela tem o tempo para se cumprir. É importante que você também aplique a justiça. Podemos reconhecer que Abraão saiu com Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, ele houve um determinado momento que houve uma divergência. Era tanto bens materiais, tanto Ló tinha, como também Abraão, que eles tomaram a decisão de quem fosse para a direita, é, vamos supor, Abraão iria para a esquerda. Se Ló fosse para a esquerda, Abraão teria que ir para a direita. A imensidão de bens materiais que eles tinham era tão grande que eles tomaram essa decisão, porque estavam já entrando em conflito. Mas mesmo assim, ao saber que Ló foi detido, foi preso, é, Abraão não deixou de aplicar a justiça, sabendo que era parente seu, ou sabendo que era seu sangue, e vendo que ocorreu uma certa injustiça, ele correu atrás de suprir esse vazio, essa lacuna, onde viu que o seu sobrinho estava passando por uma insegurança, ou estava passando por uma situação de estágio de medo, estágio de tortura. Então, é importante que a gente venha reconhecer que Abraão aplicou a justiça. Enquanto ele estava no processo, ele passou por situações que não foi agradável. A dificuldade da sua esposa em gerar o filho, o seu sobrinho que no início saiu da terra que ele morava com sua família, seguiu ele. Houve uma divisão entre os dois, mas o sobrinho dele passou por adversidade, mas lá estava Abraão com todos seus homens, 300 e poucos homens, para
para tirar o seu sobrinho das mãos do inimigo e assim vencer o inimigo. O inimigo chegou até a dizer, eu lhe dou todos os seus bens, eu lhe dou todos os meus bens, mas deixe todos os meus povos aqui, todas as pessoas aqui. Mas Abraão, com a sua retidão, um homem probo, ele chegou a falar, não, eu não vou levar nenhum dos seus bens, porque eu não quero jamais que amanhã você diga que eu enriqueci por causa dos bens que você me disponibilizou. Ou seja, é como se tivesse sido ocorrido uma guerra, né? E naquela ocasião ele preferiu não estar com os bens do inimigo, do opressor. Então é necessário que a gente venha reconhecer que durante o processo a gente precisa também fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o reino dos céus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Abraão aplicou a justiça na ocasião em que ele foi defender o seu sobrinho e na ocasião em que o próprio inimigo disse que ele poderia ficar com os bens dele, mas que não levasse o povo dele. E Abraão de pronto disse, não levarei os teus bens, para que amanhã não venha dizer que eu enriqueci por causa dos teus bens. Ou seja, ele foi probo, foi uma pessoa honesta. Do mesmo jeito, a gente precisa, mesmo diante dos processos, das adversidades, das dificuldades, precisamos ter essa retidão, ter esse temor a Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que se você faz que não está conforme a palavra de Deus, que não está conforme o que Deus dita para que venhamos fazer, vai gerar repercussão, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colherá. Então é necessário que a gente venha reconhecer que Abraão, um homem de imensa fé, ele foi usado por Deus para levar toda a sua família, a sua parentela, para uma terra promissora, onde ele foi chamado também pai de nações. E lá se multiplicou os descendentes dele. E muitos foram agraciados, abençoados pela vida de Abraão. Assim eu te convido a buscar, viver a justiça que Deus tem colocado na tua mente para exercer. Não se acovardar diante das adversidades, das dificuldades. Porque a própria palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato, em Apocalipse. O Senhor Jesus bate na tua porta todos os dias, para te exortar, para te instruir, para te direcionar, para te mostrar o caminho. E é necessário que você não olhe para as circunstâncias. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para alegrar-se, há tempo para chorar. Mas é necessário que a gente venha buscar a presença de Deus em todos esses tempos, para que não venhamos, de alguma forma, até nos sentir autossuficientes, porque de autossuficiência não temos nada. Somos dependentes de Deus. Então, quero deixar essa mensagem e que o Senhor Jesus abençoe cada um. Farei uma oração rapidinho. Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Aumenta, amplia a fé do teu povo, Pai. Tira todo engano, Pai. Tira toda e qualquer influência de pessoas ou espirituais para que o teu povo não venha acreditar na tua palavra, Pai. Nós sabemos, Pai, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, sim contra as hostes espirituais da maldade. Mas desta forma, Pai, nós te pedimos, Pai, abre os olhos espirituais do teu povo, Pai, para que eles não venham viver por vista, e sim conforme a tua vontade, a tua palavra, e sim conforme a visão espiritual, e sim conforme, Pai, as direções que o Espírito Santo irá propagar na vida de cada um dos teus filhos. Pai, abre os olhos espirituais, aumenta a fé do teu povo, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.